Olá, meu nome é Jennifer Lepolt, eu sou coach emocional, formada e licenciada no método Louise Hay e hoje eu quero falar sobre a morte. Eu vim aqui falar sobre a morte porque eu sei que é um tema que a gente não conversa muito. E embora a gente não falar muito sobre a morte, a única certeza que todos nós temos nesse planeta é que todos iremos morrer. E a gente não fala disso. Eu tinha uma bisavó que faleceu ano passado e ela faleceu com 104 anos. E as últimas vezes que eu fui visitar, e era engraçado porque eu escutei desde muito pequena: gente, essa pode ser a última vez que você vai ver a sua bisavó. Eu lembro de ter escutado isso aproximadamente com 6 anos de idade e ela só foi falecer quando eu tinha 30 e poucos anos, imagine. E quando eu fui visitá-la, eu adorava, visitar minha bisa. Ela mora na França, para quem não sabe, eu sou franco-brasileira, porque eu sou nascida no Brasil. E nas últimas vezes que eu fui visitar, eu lembro que a minha avó, então filha da minha bisavó, falava tudo como tabu. Ai, cuidado, ela tá pra morrer, não vamos falar disso e tal. E eu tinha um relacionamento muito bom com minha bisavó e um dia eu falei pra ela, eu perguntei assim, eu vi que ninguém tocava nesse assunto, nem mesmo as filhas dela. Eu falei assim: Bisa, você tem medo de morrer? Começou a falar comigo sobre isso. Ela falou assim: olha, Jennifer, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo da morte especificamente, mas eu tenho medo de sofrer, porque eu não sei como que vai ser, né? Querendo ou não, ela era muito católica, então ela acreditava no céu, etc e tal, mas ela tinha medo dessa passagem. E eu sei que muitas pessoas, muitos clientes meus que vêm serem atendidos, muitas das ansiedades e angústias deles é inclusive sobre a morte. Eles têm medo de morrer, então eles têm vontade de fazer muitas coisas e eles não sabem nem por onde começar. Eles não sabem nem por onde dar prioridade, né? Ai, meu Deus, eu quero fazer tanta coisa antes de morrer, eu quero fazer tanta coisa antes de morrer, e isso acaba paralisando eles, porque é como se você tivesse que ir correndo no supermercado e é obrigatório você ir no supermercado e você tem milhares de coisas para fazer antes do supermercado, você não consegue organizar, que você fica o tempo todo: meu Deus, eu tenho que ir pro supermercado. Sei que é uma comparação bem boba, mas eu queria trazer essa comparação. Que então, gente, as pessoas estão às vezes apavoradas, algumas, pela morte. A morte é um processo, no meu ponto de vista, ok? Eu tô falando do ponto de vista da Jennifer. Para mim, a morte é um processo, é uma continuação, é um passo para um próximo lugar que ainda ninguém tem a certeza de qual é este próximo lugar. Mas eu realmente acredito que nada se perde, tudo se transforma. Então a gente provavelmente vai se transformar numa coisa que vai ter uma continuidade. Agora, qual especificamente, a gente vai entrar em muitas crenças pessoais minhas, que se você tiver interesse, comenta aqui, eu posso falar quais são as minhas crenças sobre isso. Mas antes mesmo da gente falar desse processo de transformação, que todo mundo vai vivenciar e que existe um passo depois desse acontecimento, eu escutei em algum lugar, e eu não me lembro mais: é impossível se falar da morte sem se falar da vida. Porque, gente, antes de vocês virem a passarem, a falecerem, existe uma vida, né? E justamente falando desses clientes que têm medo da morte, na verdade, eles estão com medo da vida deles, né? De não ter tempo hábil de fazer tudo que eles querem na vida deles. Então, pessoal, a morte é uma certeza, é somente um processo. E a vida? O que você vai fazer com a vida antes dessa morte? Você vai simplesmente deixar ela passar? Você vai ver ela escorrer entre suas mãos? Você vai viver a sua vida em nome dos outros, agradando os outros? Então eu acho a morte uma ótima reflexão. O que você quer? Como que você quer estar no seu leito de morte? Arrependido? Frustrado? Alegre? Feliz? Completo? Sabendo que você deu o seu melhor, que você vivenciou tudo aquilo que você podia, com o conhecimento que você tinha, né? Como diz nossa querida Louise Hay, cada um faz aquilo que pode com o conhecimento que tem. Então você tá fazendo tudo aquilo que você pode com o conhecimento que você tem hoje? Ou você tá deixando talentos, felicidades, momentos de alegria passarem pelas suas mãos para provar algo para alguém, para provar algo para sua família, para demonstrar algo para os outros? O que você está fazendo da tua vida hoje que pode justamente transformar a sua morte? Porque você percebe que como você vivencia a sua vida hoje, você vai vivenciar o seu processo de morte de uma maneira diferente? Ai, Jennifer, eu quero morrer feliz. Como que eu morro feliz? Fazendo algo hoje para você viver a sua vida da melhor maneira que você pode hoje. Aí você vai morrer feliz, porque você vai viver sabendo que você fez o seu melhor. Faz sentido? Eu queria muito trazer essa reflexão. Eu não me sinto uma pessoa com medo da morte. Eu tenho receios, mas venho trabalhando cada vez mais com a morte dos meus próximos, porque é claro que a saudade vai ficar para sempre.
né? Então, eu já tive a morte de pessoas próximas de mim e hoje, com um novo nível de consciência, eu aproveito o máximo as pessoas que são mais importantes para mim, pensando assim, nossa, tudo que eu puder perdoar, tudo que eu puder resolver e tudo que eu puder vivenciar, então, né? Porque se a gente tem mágoa, se a gente não perdoou, se a gente tem receio sobre a pessoa, a gente não consegue vivenciar nosso momento pleno com elas. Então, tudo que eu puder fazer disso, de melhorar meu relacionamento com as pessoas que eu amo, para eu ter um relacionamento ainda mais abundante e lindo e repleto de recordações maravilhosas, é uma missão minha. É uma missão minha. É o meu propósito, faz parte do meu propósito, não de trabalho, como eu digo, eu gosto de propósito em todas as áreas da vida, nos meus propósitos de relacionamento, né? Eu poder estar presente, estar bem relacionada com as pessoas que eu amo ao máximo, para quando elas partirem, eu poder respirar fundo e falar assim, nossa, fiz o meu melhor com o conhecimento que eu tinha enquanto essa pessoa estava viva, aproveitei o melhor que eu podia. Mas na hora que eu partir vai ser só um momento de transformação, porque eu já me sinto vivendo a melhor versão que eu poderia estar vivendo de mim mesma hoje. Sou perfeita? Longe disso. Tenho a vida perfeita? Não, não tenho a vida perfeita. Não tenho já, por exemplo, posso morrer hoje. Conquistei tudo aquilo que eu gostaria de conquistar. Tem muitos sonhos ainda a serem conquistados, mas todos que eu poderia conquistar até hoje, eu sei que eu tô alinhada e fazendo o meu melhor para conquistá-los. E você? Você tem feito isso na sua vida? Se você morresse hoje, estaria morrendo tranquilo, do tipo, opa, tô no caminho certo, já fiz muitas coisas, ou estaria morrendo angustiado? E se alguém próximo de você estivesse morrendo hoje, você estaria angustiado, falando assim, nossa, não fiz nada para melhorar esse relacionamento, para aproveitar mais esse relacionamento, ou não, eu dei o meu melhor para melhorar e aproveitar esse relacionamento? Vamos pensar mais na morte para poder pensar mais na vida? Que tal esse convite? Grande beijo, comenta aqui, curte aqui se você gostou desse tema, se foi uma boa reflexão e se fez sentido para você.